Você sabia que uma empresa pode perder uma justa causa na Justiça do Trabalho simplesmente porque não soube aplicá-la corretamente? E você, trabalhador, que foi demitido por justa causa, cuidado, porque nem toda punição que a empresa aplica é válida perante a lei. Eu vou explicar exatamente quando a justa causa pode ser aplicada, quais verbas o empregado realmente recebe e como a empresa deve proceder na prática. Quais os erros fatais que podem fazer essa justa causa ser anulada pelo juiz. Eu sou Adalberto Petean, advogado trabalhista com mais de 20 anos de experiência. E aqui no canal Direito do Trabalho, fique ligado, você encontra informação jurídica de forma simples, objetiva e prática, sem juridiquês, direto ao ponto. Pois bem, primeiro vamos começar aqui separando as coisas. O que significa, de fato, uma demissão por justa causa? Ela é a penalidade mais grave, a punição máxima que existe no contrato de trabalho. Quando ocorre uma dispensa sem justa causa, a empresa está apenas exercendo o seu direito de encerrar o contrato e, por isso, paga todas as multas e indenizações. Na justa causa, a situação é diferente. O contrato é rompido porque o empregado cometeu uma falta grave, quebrou a confiança. Por isso, ele recebe valores a menor. Só que tem um detalhe, a justa causa não pode ser aplicada de qualquer jeito ou inventada. Ela precisa estar obrigatoriamente prevista na ACLT. Isso no artigo 482 da ACLT. A lei lista motivos exatos. Se a conduta do trabalhador não se encaixar em nenhuma das hipóteses, a demissão por justa causa é ilegal. Então, quando a justa causa pode ser aplicada? Eu vou trazer aqui exemplos para a gente demonstrar o artigo 482 da CLT. Primeiro, ato de improbidade. É a quebra da honestidade. O empregado que apresenta um atestado falso para justificar uma falta, desvia dinheiro do caixa, isso tudo é um ato de improbidade. Também temos o mau procedimento e a incontinência de conduta. São comportamentos inadequados do trabalho, do empregado no ambiente de trabalho. Então, tudo isso, esse comportamento inadequado pode gerar uma justa causa. Uma terceira, desídia, que é um desleixo por parte do empregado. O empregado chega atrasado constantemente, o empregado tem um histórico de advertências, suspensões e advertência verbal por escrito, suspensão por chegar atrasado e mesmo assim continua chegando. Pode ser caracterizada a justa causa. Indisciplina e insubordinação são duas hipóteses também. Indisciplina, quando o empregado deixa de cumprir as regras da empresa, deixa de utilizar um equipamento de proteção individual. E insubordinação, quando ele não cumpre ordens corretas e exatas do seu líder. Temos uma outra embriaguez em serviço. Aqui temos muito cuidado, porque existe uma embriaguez, um alcoolismo crônico, onde é uma doença, e nesse caso a empresa precisa encaminhar o empregado ao INSS. Mas se o empregado chega embriagado, não é uma doença, e coloca em risco a vida dele e a vida de outros empregados, nesse caso sim, pode ser caracterizada a justa causa por embriaguez. Temos também o abandono de emprego e a quebra de segredo da empresa ou violação de sigilo. São duas hipóteses também de dispensa por justa causa. Na prática da advocacia trabalhista, eu posso dizer, muitas discussões sobre justa causa não acontecem apenas por causa de fato, mas pela forma como a empresa documentou, apurou e aplicou essa penalidade. A justa causa não se aplica no impulso, precisa de prova robusta, fundamentada. Um erro da empresa pode jogar tudo por água abaixo, perder muito dinheiro. Então, quais as verbas então que o empregado tem direito? O trabalhador recebe na demissão por justa causa verbas em que na demissão sem justa causa ele teria direito. Então, na justa causa ele recebe saldo de salário, os dias trabalhados, e férias vencidas se ele já tiver cumprido o período aquisitivo de 12 meses. Trabalhou 12 meses, tem direito às férias. Na justa causa, ele vai perder, ou deixa de receber,
aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais, saque do FGTS, a multa de 40% do FGTS e também não recebe o seguro-desemprego. Então, como você pode ver, o impacto financeiro é gigante, por isso a justa causa precisa ser bem provada, bem demonstrada. Como o empregador deve aplicar a justa causa, então? Se você é empresário, gestor do RH, preste muita atenção. Não basta chamar o empregado na sala e gritar: você está demitido por justa causa. Se você fizer isso, você pode correr um sério risco de ter a justa causa anulada e sofrer ainda um dano moral. Primeira coisa que você precisa fazer é ter provas. Provas dos fatos que geraram aquela gravidade. O atestado falso, filmagem, testemunhas. Segundo ponto, precisa ser um ato imediatidade, ou seja, assim que o RH descobriu o fato grave, aplicar a punição. Demorar nessa aplicação pode gerar um perdão que nós chamamos de perdão tácito. E o terceiro é a proporcionalidade. Não dá para faltas simples aplicar direto a demissão por justa causa. Precisaria aí sim de uma advertência, uma suspensão e aí uma demissão por justa causa. E agora eu quero falar, lembra do erro que eu falei, dos 5 erros que eu falei, que pode gerar uma consequência e a perda da demissão por justa causa pela empresa? Então, o primeiro erro é aplicar a punição sem ter prova suficiente. Na Justiça do Trabalho, o que vale é prova. Segundo, demorar demais para aplicar a punição. Tem que ser imediata, assim que descobriu. Terceiro erro é a falta de gradação da pena. Dar justa causa direto por algo pequeno. Precisa observar advertência, suspensão e demissão por justa causa. Quarto erro, tratamento discriminatório. 2 funcionários brigam e apenas um é demitido por justa causa, enquanto o outro não sofre nada. Quinto erro, dupla punição pelo mesmo fato. A empresa pega o funcionário dormindo, um exemplo, dá uma suspensão de 3 dias. Quando ele volta, o chefe decide, então, dar a demissão por justa causa pelo mesmo fato. A lei proíbe punir 2 vezes pelo mesmo fato. A justa causa será anulada. E o empregado? O que deve fazer se ele entender que foi aplicada a justa causa indevidamente? Primeira coisa, nunca assine documentos que você não concorda sem ler. Se a empresa te entregar uma carta de demissão com motivos falsos ou que você não concorda, você coloca, assina no próprio punho, constando lá: assino para testar o recebimento, mas discordo dos fatos. Segundo, guarde as provas, mensagens, registros, testemunhas. Terceiro, procure uma orientação jurídica. Se a justa causa foi mal aplicada, injusta, possivelmente ela será revertida na Justiça do Trabalho e a empresa terá que pagar aviso prévio, 13º proporcional, férias, liberar o FGTS, pagar a multa de 40% e liberar o seguro-desemprego. Justa causa não é simplesmente demitir, é aplicar uma penalidade que precisa estar rigorosamente fundamentada na lei e nas provas. Decisões precipitadas geram prejuízos enormes para o trabalhador e para as empresas. E pode também sofrer condenação altíssima na Justiça do Trabalho. Agora eu quero saber de você. Você já presenciou ou viveu algum caso de demissão por justa causa? Conta aqui nos comentários. A sua experiência pode nos ajudar a ajudar outras pessoas. Se este vídeo foi útil para você, compartilhe no WhatsApp, com amigos, no grupo da família. Compartilhe em grupos de amigos. Inscreva-se também no nosso canal Direito do Trabalho, fique ligado. E ative as notificações. Aqui você encontra o direito do trabalho explicado de forma simples, objetiva e prática. Conhecer seus direitos é sua maior forma de proteção. Fique ligado e até o próximo vídeo. E como eu sempre digo, direito do trabalho, fique ligado.